E aí pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Mais um exercício de dinâmica, tá? Esse é um exercício da FUVEST adaptado, ele trabalha com polias, legal? Mas antes de mais nada, pessoal, né, tem um pessoal que, como eu estou produzindo bastante material, tanto para o ensino médio como para o ensino superior, pediu que eu divulgasse material, né? Tem um pessoal aí, inclusive, né, voltando a ter aulas online agora. Esse pessoal tem problema em conseguir material, então pedindo que eu criasse um canal, então na verdade eu criei um canal, tá aqui, certo pessoal? Tá? Então por favor, quem puder se inscrever no canal, inscreva-se no canal, certo? Agradeço muito. Então, vamos trabalhar. Então, o exercício da FUVEST diz: considere o esquema representado na figura. Então aqui nós temos duas rodanas, uma fixa e uma móvel, certo? Presa a rodana móvel, um corpo, certo, de massa M, portanto peso P. Na outra extremidade da corda, certo? Uma pessoa, né, um homem, tá segurando a ponta dessa corda aqui. Legal? Uma das coisas legais aqui, pessoal, é que ele diz que as roldanas e a corda são ideais. É importante depois, principalmente na resolução do exercício do item B. Legal? E o corpo suspenso pela rodana móvel, então o corpo P, né, esse corpo aqui tem peso de 500 newtons ou massa de 50 quilos. Legal? Legal. Antes de tentar resolver os itens, pessoal, como sempre, a gente começa aqui, ó, esquema de forças. Então, ó, campo gravitacional, vou chamar esse corpo de A, atua em A na massa, gerando peso. Foi dado o módulo, a intensidade desse vetor, ou seja, dessa força-peso, é de 500 newtons. Meninos, aqui, se vocês notarem, nós temos uma corda, certo? Que vai daqui da mão do homem até o teto. Uma segunda corda que prende rodana móvel ao corpo. E uma terceira aqui, ó, que prende rodana fixa ao teto. Não vou ficar olhando essa agora, me ater essa aqui, certo? Que não vai ajudar a gente na resolução. Mas temos três aqui. Então, olha o que eu falo sempre. Para cada corda, certo? Uma tração. Então aqui nós temos duas trações basicamente. Quais são? Olha aqui, ó. Se essa pessoa está aplicando, senhores, uma força F sobre a corda, então aqui nessa extremidade nós temos uma tração que eu vou chamar de T1, corda 1. Bastaria aqui na outra extremidade da corda colocar a mesma tração T1. Na verdade, eu disse o seguinte, ó, para trabalhar na hora de fazer os exercícios, é legal imaginar que essa corda aqui, ó, seja fixa nessa rodana. Então eu também tenho trações aqui, ó, T1 aqui, certo? E T1 aqui. E a mesma coisa na móvel aqui, ó, certo? Se a corda é a mesma, a tração é a mesma, certo? Não pode mudar. Essa força de tração tem que ter a mesma intensidade em todos os pontos da corda, certo? Então fisicamente está perfeito. Mudei de corda, eu tenho que mudar de tração. Então aqui, ó, eu vou chamar de uma tração T2 e aqui também de uma tração T2. Então, a priori, duas trações, duas cordas, certo? A pessoa, o homem, aplicando uma força F numa das extremidades da corda 1, ela presa ao teto, aqui, certo? E a corda 2, que está prendendo a polia móvel, certo? Ao meu corpo. Então, outra coisa legal, deixar claro, ó, vocês têm duas polias, uma polia 1 e uma polia 2, certo? Sendo que a polia 1 é a polia fixa e a polia 2 a polia móvel. Então, basicamente, o que vai me interessar, né, na resolução do exercício é, ó, basicamente, o corpo P, a polia móvel 2, certo? E a mão do homem aqui. Legal? Então, feito o esquema de força, vamos ler o que pede cada item e vamos resolver o exercício. No item A diz assim: qual o módulo da força vertical, tá aqui, certo? Para baixo, tá aqui, ó, que o homem deve exercer sobre a corda, só que tem que tomar cuidado, não, eu quero equilibrar o sistema, certo? Então, o que eu quero basicamente, pessoal, tá, é qual é a intensidade dessa força para que o sistema permaneça em equilíbrio. Então, vamos lá, eu já fiz aqui, ó, né, já reproduzi novamente a figura, certo? Tá aí, ó, as trações e tudo mais. Então, que legal, que tranquilo aqui. Então vamos lá, eu quero equilibrar o meu sistema. Isso significa
que a resultante vai ser o que? Nula. Aceleração zero, então. Então, olha comigo aqui, ó. Vamos trabalhar separadamente com o corpo A, rodando a fixa, certo? E a mão do homem aqui. Então, vamos lá, certo? Sempre da mesma forma, né? Montando o esquema de força para cada um dos corpos. Então, parte do corpo A, certo? Então, aqui, meninos, a força resultante em A também, obviamente, será nula. E aqui a gente percebe, né, duas coisas, né? Se a resultante é nula, se eu tenho T2, uma força puxando para cima, e P1, certo? P1, P de A puxando aqui para baixo, certo? Para a resultante ser nula, as intensidades dessas forças têm que ser iguais. Isso aqui, ó, certo? Foi dado, a intensidade é de 500 newtons, portanto, isso valendo 500 newtons. Você fala, ó, legal, né? Perfeito, né? E daí, né? E não é isso que eu quero, que é a intensidade dessa força. Calma, certo? Vamos trabalhar, como eu disse, certo? Separadamente aí para cada cor. Tranquilo? Só vou tirar isso daqui para não tomar muito espaço. Então vamos lá. Corpo A foi, vou passar para rodando agora, ó. Rodando ou polia móvel. Certo? A força resultante na polia também tem que valer zero, certo? O que a gente percebe aqui, legal até destacar, ó, certo? Você tem aqui a sua polia, você tem duas forças T1 para cima, certo? E uma força T2 para baixo. Então, para que a resultante seja nula, 2T1 tem que ser igual a T2. Tranquilo? Ou seja, T1 tem que ser a metade T2, portanto, 500 sobre 2, ou seja, 250 newtons. Então aqui, ó, eu já calculei também o valor de T1. Você fala, mas e daí? E daí, moçada, aqui, ó, na mão do homem, certo? Eu vou ter também duas forças. Aqui, ó, certo? T1 e F, uma para cima, uma para baixo. Portanto, para terminar esse item A, eu vou pegar agora aqui, ó, a mão do homem. E a força resultante também terá que ser zero. Então ali, ó, T1 vai ter que ser igual a F, portanto, a intensidade da força que ele pede de 250 newtons, certo? Bem tranquilo, bem facinho, faça passo a passo, vocês não erram isso daqui, certo? Alguém pode perguntar para mim, mas tem outra maneira de fazer isso? Tem. Então, uma observação aqui, certo? Um dos vídeos que eu postei, pessoal, onde eu dou, na verdade, eu mostro a teoria sobre polias, certo? Diz assim, quando o sistema está em equilíbrio, certo? E quando eu tenho um sistema de rodanas ou polias, certo? Fixa e móvel, vocês têm a seguinte equação, né? Que a força aplicada, certo? No caso da mão do homem ali, vai ser a força-peso, força que está presa nas polias móveis ou na polia móvel, certo? Dividido por 2 elevado a n. Se vocês estão lembrados, o n é o número de polias ou rodanas móveis, certo? No caso, a gente tem uma polia e uma rodana móvel. Então, nesse caso, meu n igual a 1. Portanto, a intensidade da força seria 500, que é o peso, 2 elevado a 1, que é 2, dando também os 250 o mesmo valor. Você fala, mas assim eu resolvo em uma linha, certo? Perfeito, tá? Mas a minha ideia é sempre a mesma, né? Pessoal, até o final do ano, ou na verdade, aí durante o ensino médio, a gente aprende aí uma quantidade de equações muito grande, né? Então, assim, quem memorizar, ótimo, né? Vai estar certo, óbvio que vai estar certo, legal? Só que fazendo passo a passo, certo? Essa é uma maneira de resolver todos os exercícios, não só de polias móveis, né? Grande parte do exercício dinâmico se resolve isolando corpo a corpo, certo? Corpo A, corpo B, corpo C, montando o esquema de forças, calculando a resultante. Então, isso é um esquema, né, de determinar aqui, ó, isola A, rodando a móvel e a mão do homem, certo?
calculando, tentando determinar a força resultante, ou sabendo a força resultante, tentando determinar ou determinando as forças, que é universal para a dinâmica. Então, eu gostaria muito que vocês tentassem por aqui. Tranquilo? Legal? É isso aí, pessoal. Só voltando lá um pouquinho, só para o nosso item B. Então, ó, isso aqui já foi. O item B. Qual é a aceleração do corpo quando o homem exerce uma força vertical para baixo de 400 N? Então, o esquema agora muda um pouco, certo? Então, na verdade, o que eu vou fazer agora é o seguinte, ó. Eu vou resolver o item B. Só apagar isso aqui, né? Pronto, então, aqui o meu item B. Legal? Então, eu tenho certeza que a intensidade dessa força agora, pessoal, a intensidade da força agora é de 400 newtons. Então, primeira coisa, né? Se ela é maior que 450, na verdade, certo? Realmente imaginar que essa corda, né, vai descer com uma certa aceleração aqui. Certo? É óbvio que o conjunto polia-corpo tem que subir também com uma aceleração. Ele quer saber essa aceleração. E uma coisa legal, pelo amor de Deus, toda vez que o exercício envolver polia móvel, essas acelerações são diferentes. A aceleração com que a mão do homem desce, certo? Ou se tiver um corpo aqui, ó, o corpo B desce, é diferente. Então, ó, certo? Se eu disser que essa aceleração B, essa aceleração A, e elas são diferentes. O vetor de aceleração já era diferente. Né? Sentidos, obviamente, o quê? Contrários. Além, certo, do sentido, aqui também os módulos vão ser diferentes. E esse, na verdade, né, é o objetivo da resolução do item C, que é o item que mais caiu, em vestibular há um certo tempo atrás. Tá? Então, o que eu quero saber é a intensidade dessa aceleração. Certo? De novo, pessoal, se tem aceleração, tem resultante. Agora, ela não é mais, certo, nula. Tá? Então vamos lá, de novo, vou separar corpo a corpo, vou determinar as resultantes em cada um, certo? Então, ó, dos corpos, corpo A, rodana, móvel, certo? Mão do homem, e aí a gente termina, certo? Calculando, encontrando a intensidade. Então vamos lá, ó, de novo, certo? Então vamos lá. Ó como funciona sempre isso, né? Corpo A, tá? Então, a força resultante em A, cuidado com isso, ó, é a massa de A vezes a aceleração, certo? Resultante, pessoal, olha só, força, aqui ó, comigo, ó, apontando para cima, então, aqui ó, é T2 menos o peso de A, certo? Isso é a massa de A vezes a aceleração. Pessoal, o que eu tenho aqui é T2 eu não tenho, a intensidade da força-peso eu tenho, se a intensidade da peso é 500, a massa é 50, a aceleração de ar. Você fala, tá, ótimo, né? O que eu faço com essa equação? Moçada, aquele de sempre, né? Reserva, tá? Deixa lá, vou chamar isso de equação 1, certo? E vou deixar aqui, tá? Bonitinho para tentar montar. Então vamos lá, agora ó, vou para quem? Para minha polia. Então vou para a polia móvel. A força resultante na polia também vai ser o que? A massa da polia vezes a aceleração, certo? A polia e o corpo A tem que subir com a mesma aceleração. Então, ó, na polia, pessoal, aqui ó, de novo, ó, 2T1, duas trações para cima, certo? T2 para baixo. Força resultando, apontando para cima, então aqui vocês vão ter aqui 2T1 menos T2 é igual a massa da polia vezes a aceleração de ar. Pessoal, aqui agora tem que tomar um cuidado muito grande com o que eu vou fazer, certo? Você fala, como é que eu encontro, né? Porque eu não tenho a massa da polia, de certa forma tem. Ele disse que
polia e fios, ou polias e fios, são ideais. Isso significa, pessoal, que essa massa, certo, é muito pequena, muito próximo de zero, desprezível. Portanto, se isso é muito pequeno, isso tudo dá zero. Então, pelo amor de Deus, certo? Não estou querendo dizer que a força resultante é zero. Pelo amor de Deus, não é zero. Certo? Como a polia aqui, ela é, tá, ideal, a gente pode considerar a massa dela desprezível, muito pequena. Então, esse termo é zero porque a massa é zero, e não porque a resultante é zero. Portanto, neste caso, 2T1 será exatamente igual a T2. Cuidado com isso. Isso só vale se isso for verdade. Senão tem que ter uma massa, certo? Vai ter uma aceleração e isso não vai ser nulo. Legal? Então reserva. Vou chamar obviamente isso de 2. E por último, na mão do homem, certo? A força resultante é igual a massa vezes a aceleração, a massa da mão. De novo, vamos imaginar a massa da mão desprezível, né? Envolvendo. Portanto, aqui, ó, T1 será exatamente igual a F. Então, vamos lá. Se T1 é igual a F, isso vai valer 400 newtons. Certo? Então, o que eu vou fazer agora? Ó? Vou substituir na equação 2. Quando eu substituo na equação 2, pessoal, o que vocês encontram? Certo? Que T2 vai ser 2T1, portanto, 2 vezes 400, ou seja, 800 newtons. Tá? Foi isso que foi pedido? Não, foi pedido a aceleração. Então, o que eu vou fazer agora? Está aqui, ó, lá na equação 1, certo? T2 menos 500, então, substituir na equação 1, legal, vou dar uma diminuída aqui para a gente olhar lá a equação, olha que legal, ó. Então, T2, 800 menos 500, certo? É 50 vezes a aceleração do corpo A. Senhores, isso dá 50, a aceleração de A é igual a 300, a aceleração pedida vai ser 300 sobre 50, ou seja, 6 metros por segundo ao quadrado. Então, a aceleração do corpo A, assim como a aceleração da polia móvel, é de 6 metros por segundo ao quadrado. Legal? Fácil resolver? Tá? Pessoal, o truque para resolver isso está aqui, hein? Cuidado com isso aqui. Legal? Joia? Aqui na resultante não é zero, como a polia móvel, certo? Assim como os fios são ideais, no caso aqui, ó, da massa da polia, eu posso considerá-la desprezível, muito pequena, então isso torna-se zero, ou muito próximo de zero, certo? Por isso, devido a esse fato. A mesma coisa aqui na mão do homem, né? A força F está aplicada direto, certo? No ponto P a gente pode desprezar a massa da mão do homem aqui. Legal? Tranquilo? Então, cuidado com essas coisas aqui para resolver o item B. Pessoal, voltando lá para o item C, esse é o item mais legal, né? Então, item C diz assim, ó, vamos lá, vou até aumentar aqui, certo? Então, na verdade, isso era o que caía em vestibular, tá? Principalmente em segundas fases. Não exatamente isso, vou explicar o que é. Então, para cada 1 metro da corda, né, que o homem puxa, então, ó, ele vai descer com essa corda aqui a cada 1 metro, certo? De quanto você leva o corpo suspenso? De quanto isso aqui sobe? Legal? Eu tenho uma figura para isso também, senhores, então vamos lá embaixo tentar montar o item C. Diminuir daqui, certo? Então vamos lá. Vou trazer aqui uma figura para resolver então o item C para a gente aqui. Então vamos lá. Então, na verdade, eu só montei uma figura aqui, pessoal, onde vocês têm aqui, ó, então o item C, já montado o esquema, né? E aqui tem um truque para fazer o item C,
certo? Sabendo esse truque, lembrando esse truque, não tem como errar. Então, olha aqui comigo, ó. O que eu fiz aqui foi basicamente o seguinte, certo? Eu montei o esquema, né, com, tá, ó, aqui existe a força F do mesmo jeito, certo? Aqui, ó. Então eu tenho a minha corda, né, o meu fio que eu chamei de 1, meu fio que eu chamei de 2. Aqui eu imaginei um ponto inicial, uma altura inicial para todo mundo, certo? Então o que ele diz aí no meu esquema? Ele diz aqui no meu esquema o seguinte, ó. Eu vou descer, certo? Aqui, ó, de uma quantidade X. Que no meu caso é no metro, certo? Eu quero saber o quanto sobe isso aqui, ó, tá? Você fala, mas por que isso não é a mesma coisa? O que eu disse agora há pouco? Acelerações diferentes, deslocamentos diferentes, senhores, tá? Então tomar cuidado com isso. Isso aqui não será, essas quantias não serão iguais. Legal? Então qual é o truque para fazer o exercício? Olha que legal, ó. Vou imaginar que eu possa dividir, certo? Essa corda em 3 partes, tá? Vou chamar deste ponto a este, por exemplo, de A, deste a este ponto, por exemplo, eu vou chamar de B, e o comprimento deste ponto até este de C. Tomando cuidado, né? Opa, virou O, mas não é, né, pessoal? C. Qual é o cuidado? Se eu somar A mais B mais C, vai ser L, que é o comprimento do fio. Do fio 1, né? E se ele é inextensível, isso tem que ser constante, tranquilo, tá? Então o que eu fiz foi isso. Então, olha que legal agora. Agora eu vou fazer o seguinte, né? Vou tentar, né, reescrever aqueles tamanhos, aqueles comprimentos, certo? De que maneira? Ó, vou chamar agora, pessoal, ó, esse tamanho aqui, tá? Mais ou menos isso aqui, ó. Agora, certo? Então, ó, esse tamanho aqui agora, ó, imagina comigo, ó, se tinha A e eu desci X, isso agora vale A mais X, certo? Vou fazer até em vermelho aqui. Então, ó, isso aqui vale agora A mais X. Isso aqui, ó, esse comprimento valia B, só que eu subi Y, então agora isso vai valer B menos Y. Esse comprimento que valia C também subiu Y, então isso é C menos Y, certo? Então qual é o truque? O truque é simples. Se eu somar A mais X, certo? Ao B menos Y somar ao C menos Y, isso também tem que ser o comprimento do fio, certo? O que aconteceu é que, né, do lado esquerdo houve um deslocamento para baixo de quanto? De X. Portanto, o outro lado tem que sofrer um deslocamento de Y, só que para cima. Então, um lado aumentou, o outro diminuiu, só isso, certo? E isso tem que continuar constante, o comprimento do fio não pode mudar. Então, se eu reescrever isso, ó, isso pode ser escrito como A mais B mais C, vai sobrar X, vai sobrar um menos Y aqui, um menos Y aqui igual a L. Então, A mais B mais C, vou colocar aqui entre parênteses, mais X menos 2Y igual a L. Só que isso é o próprio L, meninos, certo? Então, quando eu passar subtraindo, o que a gente tem é que, obviamente, o X menos 2Y vai ser igual a zero, ou seja, o X igual a 2Y, certo? Então, o que eu fiz foi subtrair essas coisas. E aqui, ó, mostra uma coisa muito importante. O deslocamento, se eu tivesse um corpo aqui, ó, um corpo A aqui, um corpo B, desculpa, né? O deslocamento que B vai sofrer é o dobro, lembrando que isso aqui é o meu A, né? Que o A sofre, certo? Você fala, legal, então como é que eu termino? Termina, é bem fácil. No caso, o meu X na questão vale 1 metro, certo? Portanto, o Y ali valendo meio metro. Quais as implicações disso aqui, ó, desse resultado? O que é que caiu em vestibular? O que caiu em vestibular, pessoal, não era pedir deslocamento, e sim o seguinte, né, ó, se eu imaginar aqui, então, ó, esse corpo desce com uma aceleração B, e esse conjunto aqui sobe com uma aceleração A,
qual era a relação entre as acelerações. E para resolver, certo, a relação entre as acelerações tinha que se partir daqui, ó, certo? Exatamente da mesma premissa, que a soma desses trechos, né, A, B, C, tanto de numa situação 1 como na situação 2, tem que ser constante. O fio não pode mudar de comprimento. Fala, mas como é que eu faço isso? Como é que eu chego? Então, o que eu vou imaginar? Eu vou imaginar que isso aconteça sempre no mesmo tempo, meio óbvio, né? Então, eu vou imaginar que isso é constante. Então, se eu imaginar que x é igual a 2y, o que eu posso falar sobre a velocidade? Eu posso falar a velocidade de B será também o dobro de quem? Da velocidade de A, já que velocidade é espaço por quem? Por tempo, certo? Espaço e velocidade são diretamente proporcionais. E qual é a próxima implicação? Velocidade e aceleração também são diretamente proporcionais, portanto, a aceleração de B vai ser 2 vezes a aceleração de A, certo? Então, pessoal, ó, o que caía, a pergunta era essa, a relação entre as acelerações, certo? Então, a aceleração do meu lado esquerdo, do corpo B, é o dobro da aceleração de A. Então, cuidado com isso, tentem fazer pelo menos esse item aqui, certo? Pelo menos umas duas vezes. É um exercício muito legal, muito bacana. É isso, pessoal. Muito obrigado. Abraço. De novo, não deixem de se inscrever no canal, a divulgar o canal. Agradeço muito. Um abraço.